O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar o mártir São Vicente, diácono e mártir. O diácono São Vicente, mártir. E é uma alegria para nós, meus irmãos, celebrar um mártir. Sempre que nós temos oportunidade de celebrar, de mostrar para a igreja o valor de um mártir, nós não podemos perder a oportunidade, porque o mártir, ele manifesta a vocação de toda a igreja. Todos nós temos a vocação de amar a Deus acima de todas as coisas, de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. E o mártir, ele manifesta isso de uma maneira especialíssima. Ele amou a Deus acima de todas as coisas. Ele preferiu agradar a Deus do que agradar a si mesmo. Ele preferiu a morte a preservar a sua própria vida. E aqui, meus irmãos, não é um romantismo, mas nós precisamos aprender a colocar em prática esta realidade na nossa vida, procurar em tudo agradar nosso Senhor. Nós que com quanta facilidade procuramos em tudo aquilo que é agradável a nós, aquilo que vem ao encontro da nossa vontade, nós precisamos em todas as nossas escolhas aprender a procurar aquilo que glorifica a Deus, que alegra o coração de Deus. Pois bem, então vamos refletir um pouquinho aqui sobre a vida de São Vicente. Vicente nasceu provavelmente em Huesca, na Espanha, mas foi educado em Saragoça. Ele era de uma família ilustre e, indo para Saragoça, foi educado pelo bispo Valério, que o ordenou diácono. Então ele veio de uma família ilustre, de uma família cristã, católica, é claro, né? Estamos aqui, no século IV, início do século IV. Então, os cristãos éramos os católicos. Então, foi educado numa família cristã, de uma nobre linhagem, e foi ordenado diácono. E como o seu bispo Valério era gago, mas gago, extremamente gago, o bispo então confiou a Vicente o ministério da pregação. Isso é possível, né? E era até mesmo comum, quando um bispo, ele era estrangeiro, quando um bispo percebia que ele não tinha a qualidade de um bom pregador, ou no caso de Valério, como ele tinha essa dificuldade natural, confiava esta função ao diácono. Pois bem, então o diácono Vicente, ele era o pregador do bispo. Nós estamos aqui, então, eu falei no início do século IV, as perseguições aos cristãos ainda são muito presentes. Os cristãos sofreram uma grande perseguição por ocasião de Diocleciano. Então, um juiz chamado Dácio, sob o imperador Diocleciano, passou pela região de Saragoça, e sabendo então que ali estava um bispo e um diácono, os prendeu e os chamou a um julgamento. Eles seriam julgados por causa da fé. Primeiro foram persuadidos a abandonar a fé, isto é, eles não sofreriam coisa alguma se eles dissessem simplesmente:
que toda religião é boa. Imaginem, meus santos, uma frase que infelizmente nós encontramos muitas vezes nos lábios de muitos cristãos, que se dizem católicos, que toda religião é boa, que o que importa é ter uma religião. E o bispo Valério e o diácono Vicente sabiam que quem é fiel a Cristo, isso não pode afirmar. Porque, meus irmãos, se toda religião é verdadeira, se toda religião é boa, é porque nenhuma religião é boa, porque são todas simplesmente criações dos próprios homens. Mas se existe uma religião deixada na terra pelo próprio Deus, se existe uma religião fundada na terra pelo próprio Filho de Deus, esta é a única que merece o adjetivo de boa, verdadeira. Por quê? Porque foi querida e fundada pelo próprio Deus. Ela é boa e verdadeira não por causa de nós, os seus membros, mas ela é boa e verdadeira, ela é una, santa, católica e apostólica. Por quê? Porque ela é fundada pelo próprio Cristo. Então, de onde vem aqui, a nota de santidade da igreja? Ela é santa, ela é boa, ela é verdadeira. Vem do próprio Deus, que a quis, a pensou e a instituiu, fundou. Pois bem, então, o bispo, diz a história, gago, e não sei se ele ficou nervoso, e quando foi inquirido pelo juiz, ele pediu então que o diácono falasse em seu nome. Disse: meu filho, você sempre pregou a palavra de Deus em meu nome, fale então em meu nome. E o diácono Vicente disse então que eles não lançariam incenso para nenhuma divindade morta, que eles não lançariam incenso para nenhuma divindade mentirosa, que eles eram cristãos e que por causa de Cristo eles estavam dispostos a sofrer qualquer tribulação, a passar por qualquer sofrimento. Diz então que o juiz, que tomado de ódio, de raiva, lançou no exílio o bispo, isto é, o expulsou daquelas terras e decretou a morte do diácono, e uma morte dolorosa, que ele iria morrer de uma maneira dolorosa, já que ele ousava não reconhecer as outras religiões, as outras divindades. E meus irmãos, diante dessa afirmação de que o diácono Vicente morreria por causa da sua religião, morreria por causa de Cristo, ele diz assim: isto é o que justamente desejei, isso foi o objeto de meus mais fervorosos desejos. Quando eu li isso, de alguma maneira eu me espantei. Imagine, a morte dele foi decretada e ele diz o quê? Era o que eu mais queria, morrer por causa de Cristo. Meus irmãos, olhe, ou São Pedro, São Paulo, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha, São Vicente, os mártires da igreja, São Padre Pio, Santa Rita de Cássia, ou eles são loucos, desequilibrados, que desejavam se unir à cruz de Cristo, que desejavam viver profundamente a vida de Cristo, inclusive com os seus sofrimentos, ou nós, cristãos católicos modernos, nos esquecemos do que seja a fé cristã, a fé católica. Que os cristãos agora, muitos, buscam a Deus para se livrar dos sofrimentos, buscam a Deus para ter uma vida gozosa, cheia de prazeres, enquanto os cristãos de então, eles amavam tanto a Jesus, que queriam amar, inclusive,
na dor, que queriam amar, como eu falei ontem e repito hoje, diziam, de alguma maneira diziam, como Santa Teresa de Calcutá, queriam amar até doer, enquanto conosco, quando a dor se apresenta, nós perdemos a fé, nós desanimamos na piedade, o nosso fervor esmorece, esfria. Então nós precisamos, meus santos, na nossa oração, pedir a Deus que nos conceda a graça de uma fé verdadeiramente católica, para que por meio da nossa fé, Deus misericordiosamente se digne tocar outras pessoas. Nós precisamos novamente de cristãos que estejam dispostos a alegremente entregar a sua vida em martírio. Mas não pense você, meu santinho, minha santinha, ah padre, eu quero ser mártir. Nossa, que lindo, mas você quer ser mártir mesmo de fato, ao ponto de você abraçar as cruzes e dores cotidianas que Deus lhe apresenta? Ou você quer ser mártir lá no final da vida, ou numa situação crucial em que alguém vem com um revólver e diz, você renuncia a Cristo, em alguém que vem para torturar você e diz, se você não renunciar à sua fé, eu torturarei você, e aí você diz, eu prefiro ser torturado. Não, meu santo, pode ser que uma situação drástica dessa aconteça, mas deseja de verdade se configurar a Cristo na dor, deseja de verdade o martírio, quem o aceita cotidianamente na sua vida, o chamado martírio branco, a morte cotidiana, os sofrimentos cotidianos, e que você, ao invés de ficar se lamentando, reclamando, ou dando patada em todas as pessoas ao seu redor por causa dos seus sofrimentos, você se utiliza deles para amar Jesus e viver as virtudes cristãs, a misericórdia, a bondade, a paciência. Então é irreal você olhar para o exemplo, por exemplo, de São Vicente, ver esta grandeza e dizer, nossa, eu queria amar assim, mas quando vem a oportunidade pequena da vida, você apostata, você abandona aquela oportunidade que Deus lhe oferece. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender, a colocar na nossa vida, a celebrar na nossa vida o sacrifício do qual nós participamos, muitos cotidianamente até. Quando a gente entra na fila da comunhão para receber a Eucaristia, nós vamos fazer comunhão com um sacrifício. O que é que o sacerdote celebra aqui no altar? É o sacrifício de Cristo. Então você vai fazer comunhão com o sacrifício de Cristo. E aí quando vem um sacrifício na sua vida, você não quer fazer comunhão. Mas como, meu santinho, você pode fazer comunhão com o sacrifício de Cristo, se quando o sacrifício de Cristo, se quando uma pequena parcela do sacrifício de Cristo se manifesta na sua carne, na sua vida, na sua existência, você renega, você não quer fazer comunhão. Então comunga bem quem sabe sofrer, comunga bem quem continua amando no sofrimento, ou melhor dizendo, comunga bem quem aprende a mais amar quando começa a sofrer. Comunga bem quem começa a melhor rezar quando começa a sofrer. Então, se você, quando começa a sofrer, diminui o amor, se você, quando começa a sofrer, você diminui a sua espiritualidade, é porque você tem comungado mal, se é que você tem feito verdadeira comunhão. Não, padre, mas eu vou lá na fila da comunhão, e eu abro a boca e digo amém. Eu digo sim, você recebe a Eucaristia, você recebe Jesus, mas eu não sei se você faz com Ele comunhão de fato, entende? Então nós precisamos pedir a Jesus, Senhor, e reconhecer, eu não sei comungar, eu não sei, Senhor, fazer comunhão contigo na minha vida, eu não sei completar na minha vida o que falta na minha vida da tua paixão.
Não é assim que diz São Paulo? Completo na minha carne, completo o que falta na minha carne da paixão de Cristo. Então, meus irmãos, é pedir a Deus esta sabedoria, para que quando Deus nos apresentar, quando Deus apresentar ou permitir os sofrimentos na nossa vida, nós digamos: chegou a nossa hora, chegou a minha hora de amar a Deus e de completar o que falta na minha vida da paixão de Cristo. Pois bem, diz então que quando a morte foi decretada para São Vicente, ele disse isso é o que justamente desejei, isto foi o objeto de meus mais fervorosos desejos. E ele diz então: levanta-te, pois, com todo o teu espírito de malignidade, e entrega-te à orgia de tua crueldade, e já verás que eu, amparado pela força de Deus, posso mais sustentar tormentos do que tu infligi-los. Eu posso mais aguentar os sofrimentos do que tu infligir estes sofrimentos a mim. E é verdade, diz a história que enquanto ele era torturado, e vocês verão aqui a que espécie de tortura a que espécies de torturas ele foi submetido, os algozes se cansavam e tinham que parar para descansar, para, recobrando forças, infligir mais sofrimento ainda. Então, primeiro ele foi levado ao cavalete, isto é, quando a pessoa era deitada numa cama de madeira e era amarrada pelos braços e pelas pernas, e os algozes começavam a esticá-lo até desconjuntar ombro, cotovelo, pulso, a perna aqui, a bacia, joelho, tornozelo. Quer dizer, quando ele era desconjuntado, você pode imaginar a dor que isto causava. E diz que mesmo assim, as pessoas observavam que enquanto ele era torturado, ele conversava interiormente com Deus. Isto é, enquanto ele sofria, ele rezava. Meus irmãos, isso é exemplo para nós. Quantas vezes as pessoas, quando começam a sofrer, repito, elas deixam de rezar, e aí você diz: mas meu santinho, minha santinha, por que você abandonou a oração? Ah, padre, a oração ficou seca, a oração ficou árida. Mas meu santinho, no sofrimento é quando você mais do que nunca necessita rezar. Quando você começa a sofrer, é quando você precisa mais do que nunca se unir a Jesus, para que a sua dor seja um sacrifício, isto é, um ofício sagrado, uma oferta sagrada feita a Deus. Que se você abandona a oração no sofrimento, o seu sofrimento não será um sacrifício, uma liturgia sagrada oferecida a Deus. Será o que? Uma lamúria, será o que? Uma lamentação, será o que? Apenas uma tribulação, uma dor. E sofrer por sofrer, sofremos todos. Sofrem os cristãos, sofrem os pagãos, mas oferecer, sendo bem fiel aqui à etimologia da palavra, oferecer um sacrifício, um ofício sagrado, só os cristãos podemos oferecer. Então precisamos rezar. Por quê? Porque nós, por nós mesmos, somos incapazes de sofrer com fé. Somos incapazes de passar por uma tribulação sem perder a piedade. Se nós nos afastarmos de nosso Senhor, nós iremos sofrer feio, isto é, de uma maneira indigna de um cristão. Nós iremos blasfemar contra Deus, nós iremos endurecer o nosso coração, nós iremos esfriar nossa piedade, nós iremos nos sentir atraídos pelo mundo, nós deixaremos que a tristeza tome conta da nossa alma, nós iremos chamar Deus de injusto, que parece que não ouve as nossas preces, que parece que está permitindo uma dor maior do que eu posso suportar, que parece que se esqueceu de mim. Nós iremos magoar o coração de Deus. Mas se nós sofrermos em oração, nós veremos que Deus, Ele não nos abandona, que Deus não abandona os seus, que Deus
ou nos livra dos sofrimentos, ou nos livra nos sofrimentos, mas nunca nos abandona. Ou permite o sofrimento, mas permanece conosco, sustentando-nos, ou aquilo não faz parte dos seus planos, Ele nos livra até daqueles sofrimentos, mas Deus nunca abandona os seus. Então, São Vicente foi levado ao cavalete, continuou fiel a Deus, foi levado então às unhas de ferro, eram garfos de ferro que rasgavam as carnes, e dizem os hagiógrafos que eram cortes tão profundos que em muitos se podiam ver os ossos e as vísceras de São Vicente. E naquele sofrimento ele permanecia rezando interiormente a Deus. Como ele não renegava a sua fé, vamos dizer de uma outra maneira, como mesmo assim ele não ousava dizer que toda religião era boa. Isso deve nos corar de vergonha, né? Quando muitos, com muita facilidade, para evitar uma situação vexatória, para não desagradar a alguém, a gente cai nessa de dizer que toda religião é boa, que toda religião é verdadeira. Pois bem, então São Vicente ali sofreu as unhas de ferro. Como ele não renegou a sua fé, foi levada à cama de fogo, que era o que? Um tipo de uma grelha pontiaguda, em que a pessoa era deitada naquela grelha, e o fogo embaixo, um fogo brando, para que não matasse rapidamente, mas um fogo suficiente para infligir dor, mas não suficiente para matar. Enquanto ele era queimado de um lado, era flagelado do outro, e depois viravam um lado e jogavam até sal para aumentar-lhe a dor. Então, vocês podem ver aqui a crueldade. Diante disso, vocês podem dizer: ah, padre, pelo amor de Deus, padre, isso é impossível. Quem é que pode sofrer tanto assim? Ninguém. Santo Agostinho fez 4 sermões sobre São Vicente. São Vicente é muito querido na igreja, né? Ele, imagine, querido na Espanha, na França, em Lisboa ele é o padroeiro do patriarcado. Aqui no Brasil, a primeira vila, os portugueses, quando descobriram o Brasil, a primeira vila foi dada a ele, Vila de São Vicente. Então, quer dizer, ele é muito querido em toda a igreja. Então, Santo Agostinho, em um dos sermões a respeito de São Vicente, ele diz: se neste martírio se considera a capacidade humana para suportá-lo, o fato se torna incompreensível. Se você pensa, como é que um ser humano pode suportar isso? Você não vai compreender, porque um ser humano não vai suportar isso. Mas, se nele se reconhece o poder divino, nada há que se admirar, porque a Deus tudo é possível. Então Deus concedeu-lhe a graça de, mesmo no martírio, perseverar na fé, e mesmo na dor, não se esquecer de querer agradar a Deus. Como então ali na grelha não conseguiram dissuadi-lo da sua fé, ele foi levado para, deixa eu ver aqui, porque o padre fica velho e esquece os nomes, né? Mas eu copiei, que eu sabia que eu ia esquecer. Tullianum era um tipo de um forno de padaria subterrâneo, só que um forno sem fogo e muito baixinho, uma pequena cúpula em que ele era colocado ali naquele subterrâneo escuro, úmido, às vezes de acordo com a temperatura, quente e úmido, ou frio e úmido, em que o sol não batia de maneira nenhuma, e trancado ali. Isto é, você ficar num lugar escuro, apertado, é de enlouquecer. Vários dias em um lugar sem contaminação, sem comunicação e sem iluminação alguma. E diz que ele entoava louvores enquanto permanecia naquele
Tullianum, naquele tipo em que os prisioneiros geralmente enlouqueciam e começavam a bater a cabeça contra as pedras. Ele entoava louvores a Deus. Meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus que nos conceda uma graça semelhante. Ele nos concedeu um espírito semelhante, o mesmo espírito com o qual São Vicente foi batizado, nós fomos também batizados. Quando ele recebeu o batismo, ele recebeu o Espírito Santo, nós também recebemos. Assim como São Paulo, com as pernas amarradas, ligadas ao tronco, entoava louvores a Deus, assim São Vicente fez. São João da Cruz, enquanto estava no calabouço, sofrendo, ele compôs belíssimos poemas a Deus. Então, Deus quer nos fazer o quê? Dar passos de gigante, dar passos grandes na fé, exatamente quando tudo parece ir contrário a essa possibilidade. Então não percamos a confiança, não percamos a nossa intimidade com Deus. Está passando por alguma dificuldade? Busque a Deus. Está passando por uma tribulação? Você precisa se confessar? Vá se confessar e busque a Eucaristia. Está passando por um sofrimento familiar, por um problema financeiro, por qualquer dificuldade que está tentando a sua fé, suplique a Deus, suplique por intercessão de Nossa Senhora, suplique por intercessão dos seus santos de devoção, suplique por intercessão daqueles santos que sofreram muito e que, não obstante o sofrimento, se uniram a Deus, ou melhor, direi de uma maneira melhor, que por causa do sofrimento se uniram a Deus. Sim, se eles não tivessem sofrido tanto, eles não teriam se unido tanto. Sim, porque a nossa tendência é dizer assim: não obstante o sofrimento, uniu-se a Deus. Quando os grandes místicos dizem que por causa do sofrimento, por causa daquele grande sofrimento, é que exatamente se uniram a Deus. De modo que percebemos, né, que só pode se unir profundamente a Deus quem se unir profundamente ao seu sofrimento. E isso, meus santos, só desejará quem for iluminado pela luz da fé. Peçamos a Deus, por intercessão destes grandes santos e da rainha de todos eles, da Virgem Santíssima, que nos ensine a sofrer, para que muito possamos amar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.